Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região da Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ele respondeu: alguns dizem que és João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Cantemos o refrão: é preciso acreditar. Como é bom ter fé, o refrãozinho. Enquanto eles se preparam, peço desculpas, pode ir sentando, esqueci a outra página. Bem-vindas à caravana de Pinhãozinho, Presidente Prudente, Prudentópolis, Rebouças, São Mateus do Sul, Sarandi, Serra Alta, Santa Catarina, Sinop, Mato Grosso, Tibagi, Paraná, Toledo, Paraná, Ubiratã, Paraná e Volta Redonda, Rio de Janeiro. Agora sim, uma salva de palmas a todos. Louvado seja Deus. E um abraço a quem está lá no anfiteatro. Meu abraço carinhoso a todos. Obrigado pela presença de todos. Depois eu passo com o Santíssimo aí com vocês. Vamos lá. Só precisa acreditar. Só preciso acreditar. Só preciso confiar que Deus está trabalhando, realizando milagres nesse lugar. Eu sei que a minha hora vai chegar. Eu tenho fé, não vou desanimar. Deus não falha nas promessas. Nada temerei, pois Deus comigo está. Só preciso acreditar. Só preciso confiar que Deus está trabalhando, realizando milagres nesse lugar. Eu sei que a minha hora vai chegar. Eu tenho fé, não vou desanimar. Deus não falha nas promessas. Nada temerei, pois Deus comigo está. Filho querido, sem dúvida hoje no mundo inteiro se celebra São Pedro, São Paulo e o dia do Papa. Nossas orações sempre. Mas como nós temos várias missas, algumas são votivas, quer dizer dominicais. A de ontem às 19, a de hoje das 18, o Evangelho é o mesmo. As demais missas, escolhemos leitura própria, que foge do domingo. Por isso, a referência é a mesma, São Pedro, São Paulo e dia do Papa. Mas eu escolhi temas diferenciados. Ontem pregava sobre a cura necessária da vida emocional e tivemos várias pregações. À meia-noite
preguei sobre a cura dos relacionamentos matrimoniais e familiares. E hoje, claro que nessa missa, São Pedro e São Paulo foram santos não por mérito próprio, mas por fruto da graça de Deus e de muita oração. Por isso, se nós queremos, volto a lembrar, sermos curados e restaurados por Deus, nós precisamos necessariamente ter uma vida de oração. A restauração não é imediata, ela não é instantânea. Pode ser, mas mesmo Paulo, depois que ele caiu em Damasco, caiu no caminho de Damasco, ele foi a Damasco, Barnabé lhe batizou, Natanael lhe batizou, tenho dúvidas, mas foi um desses que o batizou. O que ele fez? Ele se retirou por Ananias, quem o batizou. 3 anos ele se retirou no deserto, 3 anos, porque nós poderíamos pensar que foi automático, instantâneo, igual miojo, igual pipoca. Encontrou Jesus, mudou. Não, ele precisou de um tempo de elaboração. O voltar a enxergar na vida de Paulo precisou de um tempo de lhe rever tudo aquilo que ele tinha aprendido enquanto bom fariseu, excelente fariseu, bom no Antigo Testamento, mas ele tinha encontrado algo muito novo. Paulo fez esse processo em muita oração, silêncio, oração e escuta de Deus. A vida dele foi regenerada, foi restaurada, ele nasceu de novo, mas precisou dar tempo ao tempo. O mesmo acontece com Pedro. Pedro, eu diria que foi a pedra, sem dúvida, Kéfas, mas a pedra mais pontiaguda na vida, salvo Judas, que foi pior, que traiu Jesus. Mas Pedro foi pontiagudo, ele era áspero. Sobre isso pregarei na missa das 18. Mas Pedro também precisou ser lapidado na oração. Não por acaso, nos principais momentos da vida de Jesus, transfiguração, cura da filha de Jairo, cura de Lázaro, momentos em que Jesus esteve só, quem ele levava? 3, dentre eles Pedro. Não imagines, meus irmãos, que nós poderemos levar uma vida sem oração. E a pergunta que eu lhe faço agora, já de chofre, já abrindo, qual é o nível da sua oração com Deus? E vou dizer, se você me responder, eu rezo sempre, que tipo de oração? Já questiono problematizando, as nossas orações não se reduzem a petições. O que é petição? É uma delas. Existe a oração petição, existe a oração adoração, existe a oração de agradecimento, existe a oração de arrependimento. Parece-me que nós só buscamos Deus na hora em que a água chega no pescoço, só procuramos Deus na hora que os nossos negócios financeiros vão mal. Me ilumina, Senhor, que eu perdi dinheiro. Me ajuda, Senhor, que morreu fulano. Me ajuda, Senhor, porque isso, meu filho está na droga. Será que é só isso oração? É a matéria, portanto, essa provocativa, para entendermos como a oração vai nos levando a uma restauração. Não é apenas
um pedir graças. Não podemos resumir nossas orações em petição. Na verdade, a oração tem um grande poder, a cura dos nossos corações. E vou explicar bem, que quando nos colocamos em oração, nós estamos nos deixando tocar por Deus, quando a oração for sincera. A oração, ela cura as memórias feridas, ela cura as lembranças quebradas, ela faz aquilo que eu tinha insistido tanto ontem, ela tira o medo é inimigo. A oração nos leva à verdade do que somos. Escuta o que eu estou lhe dizendo, filho, repito, eu usei quase todas as pregações minhas. Só existe um caminho de santidade, a verdade. E a oração, ela nos leva à verdade do que somos. Ela tira a culpa que nos esmaga por dentro. A oração tem grande eficácia. Mas eu vou lhe dizer, lembre daquele fato, por favor. Jesus disse que 2 pessoas foram ao templo. Um chegou na frente do altar, e se você se identificar com isso, você não seria capaz de fazer esse teatro. Se você o fizesse, pelo amor de Deus, pede para a família te internar. Chegar aqui na frente do altar: Senhor, eu sou dizimista, eu pago a obra Evangelizar é Preciso, eu ajudei no livro Ouro, eu estou ajudando na campanha extra. Então, Senhor, olha esse povo que não ajuda nada, olha esse povo pecador, me dê muitas graças, Senhor. O outro, foi assim que Jesus contou. Cuidado, às vezes a gente não faz esse dramático momento, mas no coração nós estamos com esse sentimento: Deus tem obrigação de me dar. Jesus conta que o outro chegou na porta da igreja, como muitos que estão na rampa, como muitos que não estão nem conseguindo me ver, espero que estejam vendo pelo telão, e não conseguia nem levantar os olhos, tamanho o seu arrependimento, e apenas dizia: tende piedade de mim, Senhor, tende piedade de mim. E Jesus, nosso mestre, perguntou: quem foi para casa justificado? E ele mesmo respondeu: aquele que agiu com humildade e desejo de conversão. Então eu lhes coloco esse exemplo de Jesus Cristo para perguntar: qual é o nível da nossa oração? Queridos irmãos, oração não é mágica, não é técnica, não é yoga, não é faça meu favor. Oração não é manipular Deus, oração é deixar Deus ser Deus. Repita comigo esta frase: oração é deixar Deus ser Deus. É deixar Deus ser Deus. Por isso é fundamental em que nós cremos. Às vezes vem coisas que vêm nos colocar dúvidas. Existe algo que tem que ser fundamental na nossa vida. Me perdoe Nossa Senhora, Mãe Santíssima, me perdoe São Pedro, São Paulo. Se você tiver dúvidas em relação a algum santo, se você tiver dúvidas em relação a alguma coisa da igreja, algo que você nunca pode perder, aquilo que é fundamental, ou não venha mais na igreja, vai vender bolinho na rodoviária. Que Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, é realmente, verdadeiramente o Filho de Deus. Jesus nasceu da Virgem Maria,
padeceu sob Pôncio Pilatos, morreu e ressuscitou. Este é o nosso querigma, esse é o nosso assunto. Se você não acreditar nisso, isso aqui virou um teatro, isso aqui virou uma mentira, um circo, porque tudo está fundamentado nessa verdade única. E Paulo foi um dos que mais teve que enfrentar gregos. Dizem, os gregos querem sabedoria, os judeus querem milagres, mas eu só prego uma coisa: o Cristo crucificado e o Cristo ressuscitado. Quem acredita em Jesus Cristo, dá uma salva de palmas. Diga, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o meu Salvador. Eu creio que Jesus morreu, e Jesus ressuscitou. Esse é o ponto de partida da oração. Senão tudo perde o sentido. Tudo perde o sentido. Queridos irmãos, quando nós rezamos, não necessariamente, quando mesmo invocado com fé, Deus não muda instantaneamente o que vivemos, porque temos que lembrar que todas as decisões erráticas, todas as nossas decisões pecaminosas, o pecado tem sua consequência. Então, Deus perdoa. Deus aceita de volta. Mas existe um eco do erro que cometemos. Se às vezes nós rezamos e não vemos a mudança rápida, é como você jogar uma pedra no lago. Vai criando ondas, vai ou não vai? Vai. Na nossa vida também. Você joga uma coisa má, ela cria ondas. Você faz uma coisa boa, ela cria ondas. A oração é um derramar-se na presença de Deus para reverter, passar o momento da onda ruim e voltar ao bem. Por isso é demorado a eficácia, a força da oração. Não porque Deus não nos dá, porque o pecado que cometemos ainda tem que gerar as consequências. Não porque Deus quer, porque a natureza cobra. O ser humano cobra, os relacionamentos cobram. Tristeza nossa, começamos a rezar, piora sim, mas não é porque Deus piora, porque aquilo que nós vivíamos ainda tem consequências, até vir a parte boa. Queridos irmãos, Deus é Pai. Quando invocado com fé, Ele não se ausenta do sofrimento. Ele às vezes muda as circunstâncias, mas mais do que nunca, Ele muda o coração de quem sofre. Deus é Pai, e sustentando a pessoa, enquanto caminha, Ele cura. Nunca esqueça disso. Ontem eu dizia, para frente, faz assim esse gesto, para frente, a minha vida vai seguir, para frente, meus relacionamentos vão seguir, para frente, a minha espiritualidade, para frente, e é nesse para frente que Deus quer acertar. O passado eu já preguei demais, quero falar de futuro. Acerte-o para frente. Queridos irmãos, quando alguém está doente,
o que mais quer é um alívio rápido. Senhor, tira essa dor agora. Isso é humano. A dor chama. Quando a gente está com dor, nada está bom, comida não tem gosto. É ou não é? Quando você está mal, desculpe falar, tenho que admitir, 8 dias com uma infecção gastrointestinal. Vocês acompanharam em Brasília, não sabia se Brasília não. Limeira, se eu consegui ou não fazer o show. Liguei para o meu médico, ele falou: toma isso, você vai ter 6 horas para fazer o evento. Depois, meu filho, banheiro de novo. Horrível, horrível. Não tenho vergonha de contar minha vida, vocês me conhecem. Queridos irmãos, o que a gente mais pede é: me cura, Senhor. Se alguém está com dor, ele grita: eu estou com dor, está doendo. Mas lembre-se, nem sempre é imediato. A igreja sempre ensinou que a cura é um processo, é um aprendizado, é um exercício. Cura é quando a pessoa volta a ser inteira por inteiro. Por que eu digo isso? Porque na Bíblia as curas não são só físicas. Vamos dar um exemplo. A cura do cego Bartimeu. Foi curado da cegueira? Foi. Mas qual é o último versículo? Se pôs a caminho a louvar atrás de Jesus. A cura é completa. Nós só pedimos: Senhor, eu estou com dor. Senhor, eu estou com dor de dente. Senhor, eu estou com dor de barriga. Senhor, eu estou com enxaqueca. O Senhor diz: eu vou te ajudar, mas eu quero a tua cura maior. Lembre dos leprosos. 10 foram curados, 1 voltou, e só esse pôde ouvir. Porque você voltou, você está salvo. 9 foram curados, 1 foi curado e salvo. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. E isso é difícil, meus irmãos. Não é difícil para Deus, é difícil para a nossa natureza. Nos curar por inteiro. Cura é quando a pessoa consegue olhar para amanhã sem desespero. Olhar para amanhã não causa desespero, porque amanhã, segunda-feira, vai ser um meio feriado, né? Com o jogo do Brasil, vão trabalhar um pedaço, tudo bem. Mas mais do que isso, curado é quando você consegue olhar para você na próxima semana, daqui 10 dias, daqui 1 ano, sem desespero. Cura verdadeira em Deus, fruto da oração, é quando você reencontra o sentido da tua vida, sentido do teu existir. Cura é quando, mesmo com limitações, a pessoa, eu falava, a pior coisa é a traição no matrimônio, e eu insisti tanto na missa da madrugada, que existe restauração. Cura na oração é quando a pessoa é capaz de perdoar e confiar de novo. Esta é a cura da oração. Não é algo só instantâneo. Eu não duvido que tenha gente que ao longo dessas 24 horas foram curadas de doenças físicas, mas Deus quer fazer mais. Cura na oração é quando a dor deixa de mandar no coração. Então, a oração é uma via. A oração, repito, não é só pedido, é abertura da alma. A oração é um lugar onde o ser humano deixa cair suas máscaras. Volto a lhe dizer o exemplo, aqueles 2, vou me valer deles. Oração, este aqui estava vivendo um personagem. Aquele que estava lá fora, ele tirou a máscara. Vou lhe dizer com toda certeza, grave na tua alma:
Deus não cura personagens. Deus cura pessoas reais. Isso é seríssimo. Isso aqui é matéria para tuas próximas terapias. Deus não cura personagens. Por isso que tantas vezes ele disse: cuidado com a hipocrisia, raça de víbora, geração de serpentes. Por isso, diante de Deus, se você quer a eficácia da oração, tire tua máscara. Um exemplo, a máscara meritória. O que é isso, padre? Palavra difícil. A máscara de se colocar diante de Deus: Senhor, eu tenho méritos para esta graça. Para Deus não funciona. Deus não cura personagens. Deus cura pessoas humanas, mesmo que sejam frágeis, mesmo que sejam limitadas, mesmo que estejam esfarrapadas. Queridos irmãos, deixe suas máscaras. Diante de Deus, quer rezar? Tire suas defesas. Se derrame diante de Deus, o teu eu verdadeiro. Por isso nosso Senhor vai dizer tantas vezes: eu não quero sacrifícios, eu quero a misericórdia. Eu prefiro um coração contrito e humilhado. Eu tenho nojo daquele cheiro de gordura que era feito os sacrifícios no templo de Jerusalém. Ah, meus irmãos, podemos não fazer sacrifício e a gordura subir, mas nós temos um grande erro. Nós queremos passar para Deus aquilo que nós passamos para os seres humanos. Tire as máscaras. Tire as defesas, se derrame diante de Deus. Mesmo que você tenha que colocar e se colocar esfarrapado, medroso, com culpa, ressentimento, desesperança. Queridos irmãos e irmãs, às vezes nós colocamos: se eu não rezar muito, então Deus... Se eu rezar muito, Deus tem que me dar a graça. Eu diria: reze muito, pelo simples fato que Ele te ama. Aí está o segredo. É a lógica cristã, a lógica do amor. Nós não rezamos para comprar um favor de Deus. Nós rezamos para nos sujeitarmos à vontade de Deus. Por isso, a eficácia da oração, e nós estamos aqui pelas santas chagas, Sagrado Coração de Jesus, nem sempre é uma mudança exterior, às vezes a mudança interior, e às vezes nós não percebemos que está acontecendo. Já está acontecendo a mudança. Insista. A oração verdadeira nos dá força. A oração verdadeira, inclusive está no novo catecismo da Igreja Católica, que eu fico pasmo em ler aquilo. Mesmo orações feitas com toda fidelidade, com toda retidão, pedindo uma cura física, não será atendido por Deus. Dói ouvir isso, né? Porque talvez aquela cura não é para ser. E isso não é simplesmente dizer: eu estou alienado. Aquela doença será minha maturidade. A doença de uma pessoa na família, a pessoa escolhe viver aquilo para redimir você não sabe quantas gerações.
pessoas que veem no mundo que a missão não é dizer uma palavra, mas elas vivem e santificam a família. Eu tenho certeza que eu tenho um tio meu, e quando às vezes eu tenho meus problemas, eu lhes confesso que já rezei por ele, pedi: tio Bertinho, o nome dele é Alberto, porque aquele homem só tinha santidade. Ele está no céu, ele vai no céu primeiro que eu. Eu peço, me ajuda. E se alguém perguntar, povo de Japurá que está me acompanhando, por que aquele homem nasceu, por que aquele homem viveu, se arrastejando, nem cadeira de roda ele podia ficar, que ele não conseguia. Eu às vezes peço por ele, me ajude. São as almas benditas. Então oração não é cura física. Às vezes você vai ficar com a sua doença, mas a oração vai te dar força, paciência, coragem, esclarecimento, força para seguir força para seguir faz esse gesto, força para seguir Em muitos sofrimentos, o milagre não é a ausência da dor. Quando eu compus aquela música, a fé não é ausência da dor, é saber ande ancorar, mesmo em meio à tempestade. Em Deus minha fé, minha fé, minha fé é inabalável. Minha fé, minha fé, minha Deus é inabalável. A fé não é ausência da dor. Grave isso, filho. Às vezes o milagre não é a cura da dor, é a presença de Deus nos sustentando para atravessar a dor. Há um ponto essencial, põe no teu coração: Deus não se contradiz. Repita comigo: Deus não se contradiz. Repita de novo: Deus não se contradiz. Pela terceira vez: Deus não se contradiz. Ele é bom? Sim. Ele se contradiz? Não. Então Deus não brinca com nossa vida, mas Ele pode fazer diferente dos meus planos. Ele tem liberdade, Ele não brinca com a minha vontade. E eu diria, queridos irmãos, às vezes Deus dá um sim, sempre Deus atende. Eu gosto de pensar isso, sempre Deus, e Deus pode dizer para mim sim, para outros planos. Sim, eu vou te atender, mas o teu caminho é outro. Sim, mas você tem que buscar maturidade. Então por hora eu te tiro isso que te prende. Você me entende? Eu estou me fazendo entender? Sim. Você vai dizer: Deus, eu preciso. Sim, eu te dou, filho, mas eu te amo tanto que eu vou te tirar isso para você seguir outro caminho. Queridos irmãos e irmãs, a oração, o que acontece em nós, abre espaço para aceitar os desígnios de Deus. A oração tira o ego, eu passo de ser o centro de tudo e me abro para Deus e coloco Deus como centro. O coração é como uma casa. A casa pode estar cheia de ruído, de barulho, de lembranças, mas a casa pode estar vazia. A oração, e é por isso que eu lhe digo, tudo bem se você vai na missa dominical, tudo bem se você, pelo menos isso, né?
pelo menos isso. Se você saísse dessas 24 horas com a decisão: eu não vou faltar à missa dominical, repita comigo: eu não vou faltar à missa dominical. Agora você repetiu. Agora quem vai tomar essa decisão vai falar sozinho, que eu não quero ser culpado se você não for. Quem quiser falar, fale alto. Eu não vou faltar à missa dominical. Escutei bem? Eu não vou faltar à missa dominical. Agora é problema seu. Lascou-se. Crie momentos de oração. Pelo amor de Deus, largue um pouco o TikTok. Largue esse vício. Eu não sou contra as redes sociais, eu também olho. Mas tire momentos para oração. A oração até nos faz respirar diferente. A oração faz aparecer nomes de momentos, palavras, de coisas que eu não sabia dizer. A oração tira-nos do isolamento. A oração nos coloca diante de Deus como alguém que precisa de misericórdia. A oração nos faz confiar de novo. Queridos irmãos e irmãs, Deus, é bom lembrar, Jesus era um homem de oração. Se Ele era Deus, Jesus é Deus? Sim. Lembre que eu falei aí, eu creio num Jesus morto e num Jesus ressuscitado. Diga de novo, eu creio. Num Jesus morto e ressuscitado. E Ele era filho de Deus e precisava rezar. Precisava. Foi a oração que o sustentou. Então, se Ele rezou, significa que a oração não é só para quem não tem forças, é para quem quer permanecer com forças. Oração não é só para quem não tem força, é para quem quer permanecer com força. Jesus ensina que é preciso rezar sempre sem desanimar. Jesus curava, mas curava como um todo. Queridos irmãos, Jesus das Santas Chagas, o Sagrado Coração de Jesus, não quer curar só os sintomas. Ontem eu falava, cuidado com a cosmética, lembra disso? Lembra? Cuidado com as aparências. Jesus não quer curar só os efeitos colaterais da doença, Ele quer curar a doença pela raiz, Ele quer conduzir a pessoa à cura completa. Filhos amados, a oração fortalece por dentro, primeiro dos 3 últimos aspectos. Nós precisamos ser fortalecidos por dentro. Às vezes a pessoa, e pode ser que esteja aqui ou esteja em casa, a pessoa está vivendo ferida, traumatizada, emocionalmente abalada, mas não precisa só de remédio, precisa de sustentação espiritual. Tanto que no rádio, você escuta ao final de cada atendimento, eu falo: você procurou psicólogo? Você procurou psiquiatra? Você procurou o padre? Você está tomando remédio? É ou não é assim? Qual a minha última pergunta? Como é que vai tua vida espiritual? Pode perceber, geralmente, negligenciou a vida espiritual, afunda. Quando a pessoa ora, Deus fortalece o interior. A oração se torna abrigo. E sem explicar, Deus sustenta. A oração ilumina e orienta. Segundo ponto, queridos irmãos, às vezes a maior cura é mostrar que estamos no destino errado, no caminho errado, nas decisões erradas, mas nós não valorizamos isso. Nós achamos que isso é fruto da minha racionalidade, da minha expertise, nossa,
Eu sou o centro de tudo, e não entendemos que às vezes a cura é nos tirar do caminho errado, ou mostrar que existe algo que precisa ser enfrentado, de uma verdade que precisa ser dita, de uma reconciliação que foi adiada. A oração nos cura, mostrando um hábito que precisa ser superado. Comece a se perguntar: pelo amor de Deus, eu não estou pregando para os anjos. Se eu estou falando uma coisa, pergunte-se para você mesmo: será que a cura não é ter consciência de hábitos que eu preciso abandonar? A oração me ilumina, a oração me dá clareza, a oração me leva ao essencial. E de novo, vem a palavra que tem sido a minha tônica: a oração nos traz a verdade. Queridos irmãos, Deus pode nos dar 3 respostas à oração. 3. Uma, sim. A segunda, não. E a terceira, ainda não. Você consegue lidar com isso? Mas que Deus é esse? Pai. Quantas vezes você, mãe, pai, usou essas 3 formas? Porque você sabia que não corria risco, você disse sim. Quando você sabia que faria mal para os teus filhos, você disse não. Quando você achou que ainda não era o tempo certo, a resposta foi ainda não. É assim que Deus nos responde. E só a oração que nos dará o discernimento qual dessas 3 respostas Deus nos dará. Padre, eu peço, e a oração não vem, a resposta não vem. Está aí as 3 formas de você compreender. A oração, ela tem que sair um pouco das nossas orações formais. Comece a fazer meditação. Comece a fazer um diálogo amoroso com Deus, um pedido humilde, um silêncio oferecido, uma palavra repetida com confiança, um rosário nas mãos, mesmo quando você não tem força para rezar. Sabia disso? Já é uma oração. Às vezes você não tem força para rezar o rosário. Eu conheço uma pessoa, não tenho licença para falar o nome, mas que passou por um momento de grande tormenta na vida, e encontrou uma santinha de mão, e essa santinha na mão ficou anos, a ponto de, para dormir, colocar embaixo do travesseiro. Não sei se rezava, mas já era uma oração. Às vezes um silêncio diante de Deus, uma frase de amor diante de Deus: Jesus, eu te amo. Um rosário na mão, mesmo sem força para rezar. Uma imagem na mão, sem força para rezar. Um salmo recitado. E o remédio mais importante de todos, a Eucaristia. Por isso, eu interrompi falando, está tendo confissões. Se você faz tempo que não confessa, faça a sua confissão hoje, porque você não deve deixar de receber a Eucaristia. A oração transforma nossas vidas. Amém. Amém.